Bem, o Estúdio Nina é uma empresa de pesquisa e consultoria focada exclusivamente no público negro, né? Eu e Carol criamos o Estúdio Nina há 4 anos, né? Eu sou de pesquisa, Carol de planejamento, e com muita preocupação, né? Do jeito que as agências, do jeito que que a indústria estava lidando, ou não lidando, na verdade, com esse público, e todas as inseguranças, toda a falta de conhecimento, principalmente. E aí a gente resolveu reunir os nossos conhecimentos e experiências, né? Olá, Luana. Perfeito. Carol, conta um pouquinho quem que é Luana, você também, por favor. Depois a gente passa para a Luana. claro. Eu acho que a Ana começou contando, né? Eu venho dessa área de marketing e planejamento dentro de agência e percebi um movimento assim. Então, quando eu começo a trabalhar, né, no marketing, agência, essa questão racial não aparecia e de repente começa a surgir de uma maneira muito, né? Ou é diversidade, ou é na hora da reunião de casting, precisamos ter uma pessoa negra no filme. E aí eu vim estudando a questão racial desde 2010, né? E aí nasce essa ideia da Nina, porque o que a gente percebe é que as marcas, as agências têm pouca informação a respeito, né? Não olha de fato para esse público negro, né? E ao mesmo tempo as empresas de pesquisa estão um pouco preparadas. Então, quando a gente começa a Nina lá atrás, né, a gente começa a perceber, as empresas de pesquisa nem perguntavam, né, se quem estava respondendo ali era uma pessoa branca ou uma pessoa negra, sendo que raça é o principal marcador, né? Então a Nina nasce aí dessa junção aí minha com a Ana e estamos aí há 4 anos, né, Ana? E foi nessa época que a gente conheceu o Painel BAP, É, bem É, no começo, né, Luana? bem no começo. e eu até já queria pedir, Luana. Tudo bem, conta pra gente quem que é você na fila do pão, quem que é o painel BAP, passa pra gente tudo isso. Boa tarde para todo mundo. Eu sou a Luana Teófilo, sou fundadora do Painel BAP. E aí, diferente das Ninas, né? O meu caminho ele começa a partir da tecnologia. Então, eu trabalho na área da tecnologia, eu sou uma Product Manager e trabalhava num painel de pesquisas online. E aí eu percebi, né, trabalhando do lado de dentro, né, eu percebi, primeiro, o potencial que o Brasil tinha, né, as coisas que ainda precisavam ser pensadas, descobertas, analisadas, pesquisadas, e a falta de diversidade de pessoas pretas participando de pesquisas. Então, sendo uma Product Manager, uma Panel Manager, eu percebi que em pesquisas online, a maioria absoluta de pessoas eram pessoas brancas, acima de tudo, mulheres brancas de 25 a 45 anos que participavam de todas as pesquisas, que em sua maioria não eram racializadas, e acabavam sendo a voz da população inteira. Então, quando trabalhava fora do Brasil, quando eu voltei para o Brasil, era bem no momento de efervescência quilombola, é, de afroempreendedorismo, eu percebi essa possibilidade de desenvolver esse produto, que é um painel onde pessoas pretas participem de pesquisa de mercado remunerada. Então, é um modelo que ele já é bastante conhecido, porém, o recorte principalmente para pessoas pretas e periféricas. E no desenrolar, né, entendendo a necessidade dessas pessoas participarem, tive a oportunidade de me unir com profissionais de pesquisa, com muita experiência de pesquisa, e o Painel BAP, além de ser um recrutador de pessoas pretas e periféricas para participarem de pesquisa de mercado, é também um instituto de pesquisa. Então, a B4B realiza pesquisas, tanto pesquisas de afroconsumo, né? Especializadas em pessoas pretas e periféricas, mas outros tipos de pesquisa também, porque a gente acredita que é importante haver diversidade em quem faz a pesquisa também. Não só o objeto da pesquisa, mas em quem faz sobre assuntos diversos. Então, desde consumo, banco, internet. Então, tem sido uma experiência muito maravilhosa participar dessa efervescência, né? E sermos, depois de alguns que vieram antes da gente, vanguarda nesse mercado. Gente, eu estou me sentindo absurdamente feliz nesse painel, porque é muito gostoso quando a gente debate pesquisa com quem faz pesquisa.
né? E aqui é gostoso, porque dos quatro, os quatro trabalham com pesquisa quali, com sistematização, com vivências, e isso é muito legal. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês e colocar na roda uma coisa que eu acho importante, porque a gente percebeu aqui que a gente está fazendo vanguarda falando óbvio, tá? Então é importante a gente colocar isso em pauta, que é se a gente precisa criar compreender um cenário e eu preciso fazer uma pesquisa, não dá para eu fazer pesquisa com base num padrão desse tamanho. Não no sentido mostra, mas no sentido diversidade de olhares. Então, qual que é a importância da gente ter um painel afro-brasileiro específico, um painel com pessoas diversas, um painel com pessoas pretas para falar de beleza negra? E como é que você enxerga, como é que vocês enxergam o envolvimento das marcas de beleza nessa dinâmica, nesse ambiente? Porque, de novo, muita gente vê de bandeirinha, né, de logos fofos diferentes, de rótulos engajadores, sempre tem alguma coisa assim, ou sempre tem um black, é sempre assim, nunca muda. Mas, de fato, o que está sendo feito? Tem voz? Tem gente querendo ouvir? Fiquem à vontade para começar quem quiser, tá, gente? Só coloquei fogo no parquinho, agora fica com vocês. Eu acho que é sempre interessante, né, a gente pensar também o que tem acontecido nos últimos anos. Então, baseado nas vozes das pessoas pretas, não, tudo começa com uma movimentação interna de necessidade de representatividade. Então, eu sempre falo que o empreendedorismo preto é a luta por direitos civis, porque todo mundo tem direito às coisas na democracia, não é assim? Então, de certa forma, a necessidade de se criar empresas pretas ou empresas que são focadas em determinados grupos é a manutenção dessa democracia num sentido, ou seja, porque dessas pessoas é tirada a voz, é tirada a representatividade, é uma resposta a uma necessidade natural que a gente percebe, né? Então, nós que somos profissionais de mercado, a gente consegue ver a necessidade de entender esses públicos específicos para desenvolvimento do mercado, mas, ao mesmo tempo, no Brasil, o Brasil é um país atrasado, né, em muitas coisas, e a gente sabe que tem tanto o atraso das grandes empresas perceberem essa necessidade, então a gente pensa 10 anos, quando começa não, né? Quando explode as blogueiras falando de cabelo afro, de como que faz o cabelo, do tipo de produto, né? Criando ali de uma forma até artesanal possibilidades, e o mercado capitalista ficando para trás. Então, uma coisa que eu sempre gosto de falar, e aí eu vou dar voz para as meninas, é que o sistema econômico brasileiro é o racismo econômico, né? Então, eu acho que é uma fala que é importante a gente já baseada aí, porque se fosse o capitalismo, as coisas talvez estivessem um pouco mais desenvolvidas, no mínimo para ter um mercado que é metade da população. Então, se a gente fala de beleza, que é o produto, eu falo que é o produto mais visível da importância de diversidade, é produto de beleza. No mínimo, assim, para você explicar essa necessidade a partir de produto, você explicar a necessidade da maquiagem, do produto de cabelo, do produto da pele, é o mais básico. Por que que o capitalismo demora tanto para responder num país onde a maioria das pessoas tem um cabelo crespo, tem um cabelo cacheado, tem a pele morena, preta, negra, escura? Porque no Brasil, o sistema econômico ele é baseado na necessidade da manutenção da desigualdade. Esse é o objetivo. O objetivo ainda não é ganhar dinheiro, aumentar o mercado. Ele passa a ser a partir das vozes das pessoas pretas que começam a agir a partir disso. A encontrar uma forma fora do capitalismo, então, quando há 10, 15 anos as blogueiras começam a usar produtos naturais para fazer o creme, para fazer o gel, etc., e que tudo isso foi apropriado pela indústria depois, né, até em linguagem, é uma resposta quilombola de falar, beleza, se vocês não vão responder, a gente vai. E o Estúdio Nino, o Painel BAP é a mesma coisa. Bom, já que vocês vão deixar metade da população fora, não vão observar, não vão ouvir, não vão fazer, não vão simplesmente ignorar pela manutenção da desigualdade, nós vamos fazer, e é por isso que a gente está aqui agora. Então, assim, só uma primeira visão para esquentar um pouco o debate. A gente observa muito também, Luana. Desculpa, pode ir, Cá.
Não, eu acho interessante isso que a Luana está falando, né? E uma reflexão que a gente faz, né, Ana, é do quanto o racismo ele é maior do que o capitalismo, né? Porque as Muito empresas mais. preferem perder dinheiro, né? Então, assim, a gente acha engraçado a gente ter que ir em empresas convencer da importância de se falar e se ouvir pessoas negras, né? É a maioria da população brasileira. Né? A gente não é um nicho, a gente não é os Estados Unidos, que é 16, 17% da população, a gente está falando de 56% da população brasileira. Né? É a maior parte da população brasileira. Então, qualquer profissional, né, se ele tecnicamente está bem preparado, deveria ser uma demanda natural. Eu quero, quem eu mais escuto nesse país são as pessoas negras, porque são a maior parte dos meus consumidores. Né? E não é isso que acontece, né? Porque o racismo atravessa tudo, e aí, quando as empresas querem falar, muitas vêm nos procurar numa visão assim, de diversidade, de inclusão, e não numa visão de eu quero falar, ganhar dinheiro, né? Eu quero falar com quem está a maior parte de quem gasta produto com as minhas marcas, né? Se eu quero crescer... Desculpa interromper, mas você falou uma coisa essencial. Nunca é sobre dinheiro. É impressionante como nunca é sobre dinheiro. É sempre sobre tentar cumprir alguma performance social de ser descolado, de ser diverso. Mas a pessoa vem e fala assim, olha, eu quero aumentar o meu mercado, eu quero ganhar mais, eu quero vender mais, nunca é sobre isso. Pois é, e acho que esse é um grande esforço da Nina, né, quando a gente se coloca no mercado, que é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre business, né? A gente não tem nada a ver com marketing social, assistencialismo, nada disso, né? A gente está falando de business. E o que a gente percebe é a indústria da beleza, ela está à frente de muitos segmentos, né? Então, nesses 4 anos, com quem que a Nina mais trabalhou? Foram com empresas do segmento de beleza, né? Por quê? Porque para a empresa de beleza é fácil entender que as necessidades de uma pele, né, que é uma pele preta, de um cabelo, que é um cabelo crespo ou cacheado, é diferente de uma pele branca, de um cabelo liso, de um cabelo ondulado. Tem uma dificuldade imensa da gente explicar que não é só isso. A relação com o dinheiro é diferente, a relação com a comida é diferente, né? Tudo é diferente. Mas para os outros segmentos, isso parece assim que a gente está falando grego, né? Não dá para compreender. A indústria da beleza, né? E já dá alguns passos, né? Mas o que a gente percebe é que a indústria da beleza ela vem toda carregada de referenciais brancos, né? Então tem uma mudança de chave aí que é muito importante, né? E é uma São coisa que a outras gente ouviu nas lógicas outras falas. Que é quando o André está falando, né? Que tipo inovar para, por exemplo, no exemplo que ele estava dando, inovar para a pele negra e voltar para o básico. É isso que a gente experimenta, né, cara, no dia a dia, assim. E a gente tem discussões assim, por exemplo, quando a gente está falando sobre cabelo, né? E a indústria está presa naquele olhar biológico, sei lá se a gente pode chamar assim, né? Que é pensando esse cabelo só pela curvatura. E aí, quando a gente vai conversar com as mulheres negras, o que que a gente percebe? Que o cabelo tem muitos outros elementos, né? Que são sociais, que são subjetivos, e é muito difícil para a indústria entender isso. Né? Entender que uma mesma mulher com um tipo de cabelo pode querer 2 coisas que são opostas, né? Que uma hora é controlar ou é libertar. Né? Tem o da frente e atrás que não é, já não é igual. Sem contar isso, mas a tendência é tentar olhar também para o público negro. Isso é uma coisa que a gente observa muito, eu não sei se você observa também, Luana, como se fosse um monolito, como se as pessoas não enfrentassem situações diversas no decorrer da semana, no decorrer do mesmo dia, como se fossem todas iguais umas às outras. Tipo, o gato não é, né? É muito interessante isso, porque a maioria das pesquisas que acontecem no painel BAP, então, para as pessoas entenderem, imagina uma plataforma onde tem milhares de pessoas que se dispõem a participar de pesquisas de mercado. Então, você tem todos os perfis. Então, você tem pessoas ricas, classe A, classe B, e tem as pessoas de outras classes também. A maioria das pesquisas não é racializada. Não é. Então, é a pesquisa que quer saber homem de 18 a 40 anos que usa tênis. Por que é importante a pessoa preta participar dessa pesquisa? Porque muitas vezes a experiência dela é diferente. Em vários aspectos. Política, né? Participar da pesquisa, né?
Também a questão política de você dar voz, mas a questão de verdade de você falar como é que é a sua experiência dentro de um país racista e racializado. E aí tem um outro ponto que também ele é muito interessante, que muitas vezes a gente vai prospectar clientes, etc., e vai dizer, poxa, mas se a sua empresa, se no seu painel a maioria de pessoas pretas, e a maioria de pessoas pretas responderem a pesquisa, não vai dar um bom resultado. Eu falo, cara, mas até então só a pessoa branca respondia, e para você tudo bem. Então, uma das coisas que o painel BAP faz, e que eu acho que é a coisa assim mais profunda, é tornar o preto uma pessoa. Porque eu sou uma mulher preta, mas eu também sou uma mulher, eu também sou um humano. Então, se eu tiver numa pesquisa de tênis 10 homens pretos, são 10 experiências diferentes, são classes sociais diferentes, são usos diferentes. Certamente, a experiência de ser uma pessoa preta pode impactar ou não no consumo, pode ter vários consumos que não impactam, mas essa humanização de falar, cara, mas é um homem, você não quer um homem de 30, 40 anos? Tudo bem, ele é preto, mas ele também é um homem. Então, esse caráter humanizador é o que vai garantir a indústria entender a verdadeira diversidade entre as pessoas, que não tem o preto e o branco. Tem vários tipos de pessoas que são pretas e que são brancas, mas que dentro delas, né, dentro desses grupos, tem extrema diversidade, né? Extrema diversidade. Tem uma outra dificuldade, assim, um outro ponto que acho que a gente vê bastante assim no nosso dia a dia, que é, no geral, como a gente está focado no público negro, quando as empresas procuram a gente, porque elas estão querendo ouvir, né? E aí a gente ganha um papel que é muito complexo, assim, de navegar, que é a gente vai falar o que é difícil ouvir. Porque, na verdade, ninguém está com vontade de fazer, a ferida que ninguém está querendo mexer. Então, assim, toma o primeiro passo, né? Que é chamar a gente, falar, então a gente está querendo. Mas aí, tipo, na hora que você fala mesmo, que você aponta, tipo, é difícil pra caramba. É uma ferida que está aberta, purulenta, você vai lá, bota o dedo, remexe, tipo, é muito difícil, assim. E tem uma outra coisa que mas que é muito bom, porque daí também nascem muitas reflexões diferentes, sabe? E muitas ações diferentes, novos olhares. Tem um processo que é de aprendizado conjunto também, que é muito legal, assim. E essa é uma das coisas que a gente ama no nosso trabalho, assim, no dia a dia, que é isso, porque a gente está junto com os consumidores, está junto com os especialistas, e está junto com os clientes, né, que estão ali lutando para conseguir abandonar, né, os seus referenciais brancos, os seus modos de operar já normativos, né, como é que você faz para mudar, para rever, para reconstruir, começar do zero, a olhar para aquela coisa que você achava que você sabia tão bem, e aí de repente descobre que, cara, você não sabe. Eu vejo na minha experiência como speaker, né, as empresas me contratam para falar, e aí eu falo, mas você quer que eu fale a verdade ou você quer que eu faça um discurso motivacional? Porque dá, né? Um discurso de diversidade, de inclusão, é um discurso válido, mas tem a verdade também. E aí a verdade magoa as pessoas, ela se põe em questão, porque a luta antirracista não é uma festa, não é divertido e legal, é dor, é sofrimento. Se você não estiver sofrendo, é isso eu falo para clientes, etc., principalmente como speaker, né? Eu falo, cara, se eu fizer uma fala e as pessoas não ficarem incomodadas, a minha fala não foi efetiva. Por mais que eu possa fazer um discurso motivacional, que fique para cima e tal, que as pessoas saiam inspiradas, se elas não se sentirem incomodadas, se elas não perceberem que tem uma coisa errada, não foi efetivo. E não porque a gente tem que ensinar pela dor, porque a gente já ensinou pelo amor, né? Quantas músicas, eu falo assim, gente, a quantidade de música que fala de antirracismo é tão grande, a gente já tentou tanto por música, já tentamos por lei, já tentamos por livro, não deu certo. Então, incômodo, falar diretamente, a pessoa se sentir incomodada, infelizmente é uma medida de que o discurso vai ser efetivo ou não. E muitas vezes, até quando a gente trabalha com clientes, fazendo projetos de pesquisa, principalmente de inclusão e diversidade em empresa, né, que a empresa quer adotar alguma coisa, o baixo engajamento da empresa, tipo, fica on paper, contrata a consultoria, contrata uma pesquisa, um projeto, mas as pessoas não se engajam, porque às vezes elas estão tão incomodadas com aquilo, ou elas não acreditam.
quantas vezes a gente vai e conversa, você vê que a pessoa, ela não acredita naquilo, ela quer manter, porque no Brasil o racismo é uma coisa cultural, familiar muito forte. A pessoa, para romper, ela tem que romper com o pai, com a mãe, com o avô, e muitos não querem. Então, aí cabe nós, né, empreendedores, mais uma vez garantir o direito, mais uma vez levar a democracia e falar, cara, mas você vai ter que romper com isso para a gente poder andar para frente, né, para o país poder avançar. Então, acabou caindo na mão dos empreendedores fazer esse trabalho de conscientização e, acima de tudo, de democracia. Mas tem uma coisa que eu acho bem bonita, assim, que eu gosto muito, toda vez que acontece, que a gente consegue ver, é que também trabalhar olhando para o público negro provoca uma revisão geral dentro dos clientes, que não é só pessoal, daquela pessoa física que está lá, mas tem uma revisão institucional. Então, se você vai lançar esse produto que está voltado para o público negro, é preciso rever as matérias-primas, é preciso rever os processos dentro da fábrica, é preciso rever como você calcula o preço, é preciso rever quais são os parâmetros de margem de lucro que você quer ter, é preciso rever distribuição. Tipo, então, porque o racismo é estrutural, então ele estruturou também essas instituições. E na hora que você começa a olhar para o público negro, é preciso rever tudo isso. E esse é um movimento doloroso, inclusive institucionalmente, mas ele é necessário, porque senão as mudanças não acontecem com a profundidade que elas precisam acontecer. A linguagem, né? Só a A linguagem, linguagem. falo que a revolução da linguagem é a primeira, porque ela é a mais acessível. Então, o jeito que a pessoa fala já vai ser diferente, o jeito que ela escreve, a palavra que ela escolhe. Então, assim, é uma transformação e realmente, quando a gente consegue tocar as empresas, né, Ana, é muito maravilhoso, porque aí ela entra num outro processo mental, né? Muda as coisas, e aí as coisas conseguem acontecer de uma forma mais natural. Essa semana eu estava falando com uma colega que trabalha também com consultoria, né, para empresa, mas assim, de alto nível, classe A, etc. E ela falou isso, assim, né, de como muitas vezes ela chega num lugar e aí ela tem que aguentar toda aquela carga racista, né? Não, somos todos iguais, é tudo aquilo. E aí ela ter a coragem de falar e ter a coragem de, através do trabalho dela, promover uma transformação, e aí depois passa anos, ela vê que naturaliza. E aí fica normal e vai indo, etc. Então tem essas vitórias também, né? De transformar essa culpa em responsabilização, né? Em reparação, tipo, essa mudança, eu acho, né? Gente, tá incrível. De verdade. Atropelando você, Raoni. Mas não, e é lindo, porque assim, esse é o nosso espaço. Então, e quando é nosso, é nosso. Então, eu fico muito feliz, porque o que vocês trouxeram foram pontos que são extremamente importantes, principalmente a gente entendendo o papel estratégico da pesquisa, né? Até porque assim, eu não gosto de guru, eu sempre falo isso. Mas tem uma frase lá do moço do Drucker que ele fala uma coisa interessante, que é a cultura engole a estratégia no café da manhã. Então não adianta a gente chegar e fazer uma pesquisa com 1 bilhão de pessoas se a cultura não se organiza, se estrutura e se adapta para trabalhar com aquele viés que não é o dela, né? Existem valores para além do nosso umbigo e a gente precisa colocar isso em pauta, né? E tem um outro ponto que é importante, que é aprendi lidando com as experiências que vocês trouxeram também, que onde tem racismo, tem o racista. E o que que acontece com isso? Quem responsabiliza? Cadê a governança para dar estrutura para isso? Criar um ambiente, né, favorável. Então, por isso que está sendo uma aula incrível. E assim, gente... e um ponto, senão eu vou esquecer, desculpa, Lore, o tio tá ficando velho, se eu não falar agora eu vou esquecer. Uma coisa importante, não sei se vocês estavam no começo, mas a gente acabou de lançar um comitê de beleza negra para trabalhar num viés de advocacy, então vocês estão mais que convidada. Pronto, fiquei quieto. Luana, fica à vontade, por favor. Não, mas aí eu também fico pensando como... porque aí tem, né, o racismo estrutural e o racismo pessoal. Gente, não pode esquecer do racismo pessoal, porque as pessoas ficam usando o racismo estrutural para esvaziar suas próprias atitudes. O racismo estrutural, e a gente lida com isso no nosso dia a dia, né? As meninas lidam, o painel BOP lida, que é o formato da sociedade independente da vontade do sujeito. Então, não é a vontade expressa dele, mas tem a responsabilidade de pessoas adultas fazendo escolhas também. E a gente não pode chamar de racismo estrutural a pessoa fazer uma escolha de linguagem, fazer escolhas que
que ela poderia agir diferente. Mas aí o que eu acho interessante é que, diferente da cultura humana, né, que é esse vírus que ele vai se espalhando, na empresa você pode criar cultura. E daí a importância das empresas, da ação afirmativa, das cotas, porque a empresa é artificial. Ela é artificial num lugar, né? Nós temos empresas, a gente sabe. Eu escolho como a minha empresa vai ser. Eu posso escolher que a minha empresa seja antirracista, sim. Eu posso escolher que a minha empresa seja uma empresa que apoia mães solos, que apoia PCDs, que apoia pessoas periféricas. Todos os dias a gente entra em contato com esses desafios no Painel BAP, na Doorbell, todo dia. E aí você escolhe se você vai querer ser ou não. Então, essa artificialidade da empresa faz com que seja essencial o trabalho de quem toma a decisão de fazer com que a empresa seja antirracista, porque dá. Dá, porque você pode simplesmente escrever como você quer que seja. Claro que você não vai conseguir entrar no viés do racismo subjetivo, né? Você não vai mudar o coração do cara, entendeu? Você não vai, mas você pode tutelar a atitude dele. A atitude e a ação dele você pode tutelar. Então, é muito importante a gente conversar com as empresas e as empresas tomarem isso em mão. Cara, é um lance meio assim, eu posso até ser racista, mas a empresa não vai ser. Eu acho que as empresas todas deveriam pensar a partir disso. A galera aqui pode até ser racista, mas essa empresa não vai ser. Eu acho que a Perfeito. Luana trouxe um ponto que a gente estava discutindo ontem, que era interessante falar, só pegando um gancho, que a Luana está falando muito da linguagem, né? E uma coisa que a gente tem observado, que a gente acha que a pesquisa pode ser muito importante para reconstruir uma linguagem, para falar do cabelo, da pele, né, das pessoas negras, de inventar novas palavras mesmo, né? A gente tem feito muitos estudos sobre pele, sobre cabelo, então como é que a gente nomeia hoje a indústria fala muito de cacho, de cacheada, né? O que é isso? O cabelo crespo tem cacho, como é que não tem nome? Né? Não é à toa que não tem o nome, esse zigue-zague ou essa curvatura do cabelo 4C. Não é à toa, né? Porque o racismo é sobre invisibilizar, é sobre não dar nome. Então, o nome que eu dou é cacho, e isso não é. Então, a indústria hoje tem que usar a pesquisa para inventar vocabulário, né? Trazer novas palavras, novas expressões, novos termos, né? E criar termos que valorizem, né, o que é esse cabelo, a beleza desse cabelo, né? Acho que como uma mensagem final, estou achando que está acabando, Raoni, porque já são 1h38, eu acho que tem uma coisa que a gente observa muito, né? Hoje, as empresas de beleza, o que a gente vê? Elas têm uma preocupação de melhorar, né, a aparência das mulheres pretas, né? Então, é melhorar esse cabelo, melhorar. E a pergunta que a gente se faz, assim, para a indústria da beleza é: por que melhorar? Não é sobre melhorar. Melhorar, você está partindo de um lugar que este cabelo é inadequado, né? Que ele é indesejado, que ele é trabalhoso. Ele é trabalhoso de cuidar porque não tem produto para ele, né? É por isso que ele é trabalhoso, né? Então, como é que as empresas de beleza podem olhar de uma outra forma, né? Falando sobre a beleza desta pele, a beleza desse cabelo, né? Sobre valorizar o que ele é e o que ele tem, e não mudar, modificar, melhorar, né? Isso está ultrapassado, né? Acho que é para esse outro lugar que a gente precisa se mover. E a pesquisa, né? A gente trabalha com isso, todo mundo aqui, então obviamente que a gente acredita que a pesquisa é esse grande, né, essa força que consegue puxar e demonstrar, né, para essas empresas para onde é que elas têm que ir. Perfeito. E aí, gente, eh, realmente está fantástico, assim, porque é exatamente esses pontos que vocês colocaram, e aí, infelizmente, a gente precisa começar a caminhar indo para o final, e eu queria aproveitar esses 5, 8, talvez 10 minutinhos finais que a gente tenha, para abrir um espaço para vocês poderem falar de dicas, caminhos, produtos, possíveis lançamentos, para que, de fato,
Legal, entendi, porque pesquisa é uma dinâmica muito sensível, até, então, legal, entendi que é importante. Qual o próximo passo? Então, queria deixar aberto esse espaço aí, eu queria pedir a gentileza de breves momentos, porque senão, de fato, é muito incrível, eu sou muito apaixonado também por falar em pesquisa, a gente vai longe, então eu queria abrir um espaço, como a Carol já comentou, eu queria abrir um espaço para a Luana, depois para a Ana e para a Carol novamente. Olha, eu acho que, bom, acima de tudo, né, linguagem e consciência acima de tudo, mas o que é importante as empresas perceberem é que já faz 30 anos nos Estados Unidos tem um painel afro, então a Nielsen tem um painel, estuda a população afro-americana, e há 30 anos eles falam que tudo que acontece, se você quer saber o futuro, você tem que ver o que os pretos estão fazendo agora. Então, a gente tem essa característica, né, de sermos polinizadores culturais, eu vi essa expressão ontem, e criar os trends, né? Então, dentro dessa escassez, até o Aquiles Membe, que está sendo agora meu muso, ele fala sobre isso. Diante de toda desumanização, a resposta do preto foi inesperada, ser ainda mais humano. Então, a partir disso, se eu tivesse que dar uma dica para alguém que quer ganhar muito dinheiro, que quer de fato ser um capitalista, que quer vender muito, né? Já que a gente está falando de consumo, vejam o que os pretos estão fazendo agora e incluam para ser de verdade, para ser efetivo, para ser íntegro. Incluam as pessoas, seja na parte, seja trabalhar, né? Seja contratar o Estúdio Ninas, contratar o Painel BAP, contratar a pessoa para trabalhar lá, para ela trazer esse conhecimento que é ancestral, mas observar os trends e fazer parte do desenvolvimento, não simplesmente apropriar, não simplesmente olhar e tentar copiar, mas fazer parte dessa força cultural e comercial que a população preta tem. Então, façam isso, não sejam empresas que eu chamo de data-driven conveniente. O dado é só quando é de interesse. Ou qualquer outro dado que você traz, não, aí depende, né? Quando a gente traz dados da população preta. Então, façam diferente, ousem fazer diferente, é isso. A gente dá uma dica, assim, que é uma ação simples, mas muito poderosa, assim, para todos os nossos clientes, sejam indústrias, sejam agências de propaganda, que é racializar os briefings. Não importa, você vai fazer uma pesquisa com pessoas brancas, escreve lá brancas. Você quer fazer com brancos e negros? Escreve. Você quer fazer só com negros? Escreve todas as vezes. Só a ação de pensar que você vai ter que escrever isso já vai provocar reflexões e consequências enormes, assim, no seu jeito de olhar para todas as atividades que você tem no dia a dia. Tipo, então, escreve, racializa tudo que você estiver fazendo. Perfeito. Carol, alguma dica? Acho que não, Raoni, mas eu acho que eu acho que não é uma dica, assim, eu acho que as pessoas têm que cair em si, assim, não tem outro caminho, né? Acho que não é dica, assim, qualquer empresa tem que falar e ouvir a maior parte da população, e a grande maioria das empresas não faz isso hoje, né? Então tem que ter esse olhar, né? E eu acho que a Luana já falaram, eu também já falei outras coisas, né? Mas eu acho que é, de fato, entender, né, quem é o seu consumidor, e o seu consumidor né, é negro, né? É isso. Posso só falar Perfeito. mais uma coisa, Raul? Só Claro, fica à vontade. Não, é só lembrando assim que o que a gente andou, a gente não volta. É daqui para frente. Então, tipo, vai ter que se movimentar de um jeito ou de outro, sabe? A indústria, porque não tem volta para trás. Eu acho que tem uma coisa importante que a gente não falou, assim, ouvindo muitas mulheres negras, muitas consumidoras, né? É impressionante, assim, elas sabem exatamente o que está acontecendo, né? Acho importante que as marcas saibam isso, né? Então elas têm consciência, assim, essas marcas não estão preocupadas comigo, elas estão começando a fazer produto para a gente agora porque a gente está pedindo, porque a gente está falando, mas ainda não é de verdade, né? Elas são muito críticas, elas falam, um produto que é para cacheado a crespo não é para mim, não foi feito para mim, então ela sabe que tem ali uma malandragem, né? E isso não importa a classe social, não importa o grau de letramento racial dessa mulher, né? Ela está entendendo,
né? Então, eu acho que essas mulheres, né, elas estão muito mais críticas, elas estão cobrando, e está chegando esse momento que não dá mais para aceitar, né? Como é que a mulher compra um CPP e tem que misturar 7 óleos? Assim, elas estão falando para a indústria, pelo amor de Deus, faça o seu trabalho. Não sou eu que tenho que fazer aqui em casa o que você deveria ter feito no teu laboratório, né? Perfeito. Perfeito. Perfeito, gente. E para a gente fechar com chave de ouro. Carol, desculpa, eu te interrompi. Não, Ah, então tá, desculpa. Eu tenho mania de interromper todo mundo. É, Luana, podemos fazer um jabá? Lógico, vamos. Então, conta pra gente da novidade que a gente vai ter daqui a pouco. Então, né, junto aí com o Raoni e o time do Painel BAP, nós estamos preparando uma pesquisa inédita que vai ser muito importante e que vai ser divulgada no evento em 15 de junho, não julho, né? Junho. Junho. Perfeito. E para a gente está sendo um prazer, porque vai ser muito desafiador, porque não temos um parâmetro de comparação, é a primeira vez que a gente vai de verdade tentar entender algumas nuances do mercado e da indústria, né? Pensando desde os materiais até finalmente o varejo, e que a gente espera que de verdade seja um momento importante para quebrarmos a mística de que não existe dados, que não tem pesquisa, que não tem informação. Então, em breve, a gente vai falar mais sobre isso, vai ser muito legal, estamos aí pensando junto, e vai ser, assim, algo inédito que eu espero que, de verdade, mexa com as estruturas da indústria. Perfeito, gente. E eu acho que para fechar com chave de ouro, eu acho que é isso que a Luana trouxe, isso que a Anne e a Carol trouxe, são extremamente importantes. Porque, de fato, acho que a partir deste momento, como a Ana falou muito bem, não se anda para trás, não se tem mais desculpa. Né? E eu acho que esse constrangimento é extremamente importante. Por isso que essa parceria entre Beleza Antirracista, o Painel BAP, o Comitê de Beleza Antirracista são extremamente importantes, porque a nossa função como plataforma de conteúdo é, de fato, criar esse raio-x do nível de maturidade, de vontade do mercado, de fato, fazer com que as coisas aconteçam com o olhar que vai da matéria-prima à experiência do consumo, ao varejo, ao empreendimento, às dinâmicas de comunicação, com um viés nosso. Desculpa, todas as instituições de pesquisas que são incríveis, a Euromonitor não é preta, a Mintel não é preta, a WGSN não é preta. A gente precisa de gente preta falando que é coisa de gente preta, porque que a gente é preto, que a gente gosta de coisa de preto. Então esse é um ponto importante. Então eu queria, depois desse desabafo, agradecer Luana, Anne, Carol, foi uma honra imensa ter vocês aqui e espero que vocês possam ficar aqui com a gente para puxar o que vocês acharem que tem que puxar, porque esse é nosso espaço. Tá bom?